Opa, olá pessoal, tudo certo? Me chamo Vinícius Aragão e hoje eu vou mostrar aqui como é que funciona para rodar meu script Machine Learning desenvolvido para diagnóstico de câncer de mama. Vamos lá. Aqui essa aba a gente tem as importações, que vocês podem importar tranquilamente. Aqui embaixo a gente trabalha com dataset, carregamento do dataset, que a gente está trabalhando aqui com Load Breast Cancer, que é uma biblioteca pertencente ao sklearn, que a gente importou anteriormente. Carregamento do dataset e adicionar uma coluna de diagnóstico, pois eu adicionei essa coluna devido à facilidade visual da gente conseguir identificar quais características que fazem ele ser benigno ou maligno. Aqui embaixo eu executei o shape para ver o tamanho das colunas, que ele consta com 569 linhas e 31 colunas. Verificação de valores nulos para confirmar que essa biblioteca não tem nenhum valor nulo. Se tivesse alguma coluna aqui que tivesse alguma linha vazia, ele ia informar aqui, já que a gente pediu para somar, ele ia trazer o valor de cada linha. Nessa parte 3, a gente vai começar a questão da exploração e visualização dos dados, que eu rodei aqui um describe para ver a média, para ver o valor mínimo, para ver as porcentagens de 25%, quanto que é o valor. Então a gente pode notar que na questão de média, quando a gente fala de média, há uma diferença bem grande entre as colunas de valores, isso vai precisar ser tratado depois. Aqui em contagem de exames benignos e malignos, eu trouxe um contador para a gente ver quantos que tem de dados benignos e quantos malignos. Então a gente vê que está equilibrado. Há mais valores positivos, nesse caso benignos, do que malignos, mas não é uma diferença discrepante que vai impactar no resultado. Trouxe aqui um histograma para a gente conseguir avaliar a questão do equilíbrio entre o dataset. Que, por exemplo, visualmente a gente já pode apontar que tem um peso para a esquerda nos dados, então quer dizer que tem maior número para a esquerda do que para a direita, e isso desequilibra, não há um balanceamento, então a gente vai ter que aplicar aí uma biblioteca de padronização para resolver esse problema, que logo em seguida eu vou trazer, mas esse histograma serve para isso, para a gente conseguir ter uma visão geral de como que tá os dados distribuídos na coluna. Aqui eu fiz uma correlação entre as colunas e a coluna de diagrama, porque meu objetivo aqui, mesmo com a poluição visual, era trazer as que tem mais relacionamentos com o diagnóstico, que estaria mais longe do 1 e mais longe do 0, desculpa. Então, dando continuidade, eu trouxe essa correlação, que é essa matriz de correlação, com a coluna de diagnóstico, que ela vai listar esses valores que são maiores, retornando para mim. Então daqui a gente já conseguiria tirar um top 10 de colunas que são mais importantes para o nosso modelo de aprendizado, que seria as que têm valores mais distantes do zero. Aqui a gente está selecionando os top 10 colunas, fazendo um double check, né, que se fala. A gente está fazendo double check para confirmar se realmente são essas colunas, mas agora utilizando o Select Kabist. Se a gente perceber, eles trazem colunas bem parecidas com as de cima, se não todas iguais. Então eu selecionei as colunas, as top 10 colunas, e fiz um headmap só com as colunas que geram impacto no nosso modelo, que servem para trabalhar com o modelo. Então a gente pode ver que tem um peso muito forte. E gerei um quadro de pair plot para a gente conseguir identificar o que faz, ver se tem um relacionamento bom estruturado, uma divisão certa ali dos valores para descobrir o que é benigno e o que é maligno. Então a gente pode aqui perceber que quanto menor o valor, mais chance de ser benigno, e quanto maior os valores, mais chance de ser maligno. Então isso está bem distribuído, está bem separado, isso é bom, isso quer dizer que a gente selecionou as colunas certas. Agora vindo para o pré-processamento. Após essa questão da análise, a gente vai vir começar o pré-processamento. Então aqui a gente já faz a separação de 70 para 30, utiliza o Scaled, que é um padronizador de dados,
um tipo de padronizador de dados. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai tentar balancear lá aquelas colunas que a gente viu que estavam desequilibradas. Então, após esse treinamento, a gente viu que tem 398 linhas de treino e 171 de teste. Então, uma divisão legal. Na modelagem, a gente começa a questão de colocar as 3 medidas. Por que eu escolhi regressão logística? Porque ela trabalha muito bem com valores binários. Por que eu escolhi a Randall Forest? Pelo fato de que ela trabalha bem com colunas desbalanceadas, que é o caso que a gente viu lá em cima. Então, mesmo com a padronização, ela tem risco de estar desbalanceada. Então, achei importante a gente trazer a Randall Forest para isso, devido à quantidade de árvores que ele trabalha. A SVC eu trouxe, pois eu dei uma pesquisada na internet e vi que muitos diagnósticos médicos de machine learning, as pessoas estavam utilizando o SVC, então foi uma estratégia que eu utilizei também como um divisor ali, e utilizei o kernel linear, porque eu achei que teria um melhor rendimento devido ao fato de a gente estar trabalhando com a situação linear de 0 ou 1. Então, vindo para a avaliação do modelo, aqui depois da gente criar o modelo e pré-treinar, a gente vai avaliar a performance deles. Então eu trouxe uma validação de valores mesmo, trazendo os valores, e uma trazendo através de matriz de confusão. Aqui a gente percebe que teve uma acurácia muito alta da regressão logística, mas isso não quer dizer que as outras foram ruins, porque a acurácia da SVC e da Randall Forest também foram muito boas, mas dando crédito para a regressão logística, que teve maior nota. E o mais importante, foi que menos teve falso negativo, que as outras possuíram 4 e 2. E isso quer dizer que a regressão logística é mais segura, dada a sensibilidade do assunto que a gente está tratando, já que são assuntos médicos. Aqui eu trabalhei com a redução de dimensionalidade com PCA, para ver se haveria uma diferença na questão do resultado. E sim, trouxe essa diferença. Eu trouxe a mesma visão da de cima, mas agora trabalhando com PCA. A gente manteve a questão do 98 de acurácia. O do PCA, da Randall Forest, diminuiu para 92. A gente descobriu que a Randall Forest não trabalha muito bem com PCA. A do SVM trabalhou com 98%, então houve um aumento. E a gente percebe que ela não errou na questão da regressão logística, isso é muito bom. Não errou na questão do falso negativo, que é fundamental pra gente. Agora, depois de fazer essas 2 validações, eu achei importante também testar aquela nossa hipótese no começo, de filtrar somente com 10 colunas. Então eu criei aqui esse import da Randall Forest, de importância, quer dizer, feature importance, que ele traz as top 10 features mais importantes para a gente treinar nossa Randall Forest. Aí trouxe o gráfico de coluna aqui de barra para a gente ver. Aqui eu treinei o modelo com as top 10, que é o treinamento completo, só com as top 10 que ele acha mais importante, então houve um aumento aqui para 95. Aqui embaixo a gente treinou o SVM, a regressão logística, na mesma estratégia. Trouxe aqui 95 de acurácia, 94, ainda foi baixo comparado aos outros modelos. Aqui eu quis fazer uma comparação usando a curva ROC, a curva ROC serve para avaliar o desempenho com diferentes limiares. Então a gente percebe que todos foram muito bem, mantendo aqui quanto mais pro topo para a esquerda, melhor. A gente viu que o modelo não está chutando os valores, que a gente fala assim, que você não está de forma aleatória, diagnosticando de forma aleatória. Então a gente percebe que todos foram muito bem. Agora na etapa 10 a gente vai fazer a comparação mostrando todos lado a lado, para a gente fazer uma visualização de qual seria o melhor. Então a gente percebe que os top 3 seriam SVC, Logística e Logística também. Os 2 de regressão logística e o de SVC. Os dois de PCA e um com todas as colunas. Então aqui eu fiz uma validação cruzada para ver essa variação dele, que já carregar que eu mostro essa para vocês. Então a gente vê aqui que tem 1,5% de variação, 2,8%, 1,5%. Então aqui embaixo eu trouxe um gráfico para a gente visualizar isso de forma visual, que como a gente viu nas aulas, que eu concordo que quando a gente mostra através de imagens fica bem melhor para tomada de decisão e para análise dos dados. Então a gente pode analisar aqui que a regressão logística com PCA teve uma nota maior
do que o do logística com todas as colunas, mas com porém de ter um desvio padrão maior. Isso não é interessante para um diagnóstico médico, porque isso quer dizer que o valor pode variar mais do que o outro. Então, segundo essa validação aqui cruzada, com o desvio padrão, a gente pode tomar como norte a utilização da regressão logística com todas as colunas, pois ela teve uma nota maior e um menor desvio padrão, mostrando assim que ela é mais segura para um diagnóstico médico. Lembrando que isso serve como um apoio para o diagnóstico do médico, não é decisivo. Então seria isso o meu código, pessoal. Quem tiver dúvida aí pode entrar em contato comigo por e-mail ou colocando comentário. E agradeço a atenção de vocês. Fica aí para a próxima.